Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vamos para Cima. E aí, vamos para cima? Eu sou o Mário Brunet e quero estar aqui te ajudando, te incentivando, tirando as suas dúvidas nessa caminhada. E quero contar com você para que a gente possa crescer junto, cumprir o nosso propósito e avançar a cada dia. E quero já começar te pedindo, se inscreva no nosso canal, compartilha aí o nosso podcast, compartilha aqui no YouTube e coloca lá a setinha lá para você curtir. Por que isso? Porque isso é muito importante, que o YouTube ele vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas e a gente vai cumprir junto o nosso objetivo de propagar a mensagem e ajudar o maior número de pessoas. Beleza? Hoje a gente está com um tema aqui que a gente tem recebido toda semana. Temos algumas perguntas aqui que a gente recebeu sobre o passado. E o tema é: o meu passado me bloqueia. Quantas vezes você decide viver o futuro, caminhar para o futuro, mudar as coisas, mas alguma coisa do passado está sempre te paralisando. Algumas lembranças do passado estão sempre vindo à tona para tentar te impedir de viver o novo, de viver uma nova história, de viver o futuro, de viver aquilo que Deus escreveu para você. Então, eu quero assim já entrar nesse assunto e até contar uma experiência que nem a galera daqui sabe, mas a nossa equipe aqui eu nunca compartilhei. Eu, uma vez, para vocês terem a dimensão do que uma palavra no passado pode mudar totalmente o rumo de uma vida, né? Eu era bem jovem, não quero falar minha idade aqui, mas eu era bem mais jovem do que sou hoje, e eu lembro que eu fazia aula de teclado. Eu gosto muito de teclado, né? E a gente tem que observar isso porque tem pessoas na nossa vida que têm relevância naquilo que falam para a gente. Por isso, às vezes, muito trauma, muitas coisas que aconteceram no passado, foi um pai que falou, foi uma mãe que falou, foi um irmão que falou, foi um familiar que falou, foi alguém que você tinha admiração que falou, e aquilo ali criou um trauma na sua vida, e a gente vai falar sobre isso e vou te ensinar como você romper sobre isso. Mas o que acontecia? Eu fazia aula de teclado e eu tenho um irmão, né? Meu único irmão, e eu achava para mim que eu era o maior tecladista da época. E eu estava ensaiando, estava treinando uma música, e para mim, como eu era novo, como eu era um adolescente, na minha cabeça eu estava bom demais. Na minha cabeça eu era um tecladista muito bom, já tinha aprendido o suficiente. E eu resolvi, numa tarde, chamar o meu irmão e mostrar: cara, olha a música que eu tirei aqui. Olha como é que eu estou tocando. E peguei lá a música, peguei as notas e comecei a dedilhar lá. E ele olhou e fez assim, ó, começou a rir da minha cara. E ele começou a rir e falou assim: cara, não tem nada a ver com nada. Você está tocando aí, não tem nada a ver. Isso aí tem... as notas são dessa forma. Cara, mas eu fiquei tão decepcionado. Então, assim, que eu nunca mais peguei no teclado. E aquilo poderia ter gerado um trauma na minha vida, mas foi justamente Deus me direcionando para o meu propósito, que não estava relacionado à parte de louvor, não estava relacionado a instrumentos, mas sim à palavra. E isso, para mim, foi uma bênção, porque se talvez eu tivesse continuado, se talvez eu tivesse me dedicado mais tempo ali, talvez não desmerecendo, mas talvez eu estaria como um músico, talvez frustrado porque estava fazendo algo que não estava relacionado ao meu propósito de vida. Então, eu quero iniciar falando sobre o passado, porque quantas palavras talvez você tenha recebido no teu passado que frustraram a sua vida. Quantas palavras foram dadas na sua vida, quantas pessoas eu tenho atendido que ouviram do pai assim, ó, você não presta. Quando eram jovens ouviram assim, você faz tudo errado. Você é um vagabundo, você é uma vagabunda, você não sabe arrumar nada, eu não confio em você. Quando você tiver 18 anos, eu vou te botar para fora de casa, para você trabalhar. Quantas pessoas estão presas no passado por palavras que foram liberadas
indevidamente. Por isso a gente tem que remeter a muitas coisas da infância, porque talvez você não avançou, porque tem palavras que estão te impedindo, que foram dadas lá na infância. Por que na infância? Porque hoje, eu vou te dar um exemplo bem claro, hoje se alguém me fala assim, mas você é feio, eu já tenho maturidade, entendimento, discernimento de falar, eu não sou feio. Eu sou casada, minha esposa me acha bonito, mas uma criança, o que uma criança acredita? Em tudo que falam para ela. Então, quantas crianças ouviram palavras que não deveriam ouvir? Quantas crianças que hoje são adultos, que sofrem porque escutaram palavras na infância que jamais teriam que ter escutado? Eu, um dia desses, fui atender um pedido de uma professora que estava com 2 alunos na sua sala de aula, presta atenção nisso, 2 alunos na sua sala de aula com 12 anos, estavam tendo reações, estavam ficando endemoniadas, ela estava assustada, a turma toda estava assustada, aliás, são crianças de 12 anos, e eu consegui entrar naquele colégio, e a primeira coisa que eu fiz é conversar com a professora, né? Ela se despediu da sala, falou assim, eu vou ali conversar com o tio, aguardem aqui, criança, que eu já volto. A sala estava tudo bem, tudo normal. Quando a professora estava conversando comigo, explicando, fulano de tal, está acontecendo isso, ele do nada disse que vai se matar, que vai matar a mãe, que vai matar a mãe, que vai matar a mãe, e fica com uma força, e eu não sei o que está acontecendo. E quando ela justamente estava me contando a história, os alunos entram na sala que a gente estava assim, o fulano aconteceu de novo, ele tá naquele jeito. E eu falei assim, tragam ele para cá. E o menino entrou na sala, eu comecei a orar, e comecei a liberar palavras, ele foi voltando ao normal, foi normalizando, só que ele não conseguia olhar para mim, ele não conseguia olhar nos meus olhos. E ali eu comecei a discernir que tinha algo do passado travando aquela criança. E eu falei com ele, fulano, fala para o tio, que o tio veio te ajudar. Fala para mim o que você viu no passado. O que você viu que não deveria ter visto? O que você viu que todos os dias vem na sua mente, trazendo essa revolta. E ele, voltando o olhar para mim, confiando em mim, ele começou a falar assim, o meu avô. Eu vi o meu avô morto. Eu falei assim, sim. Aonde você viu seu avô morto? Eu vi meu avô caindo morto. E eu vou matar a minha mãe. Eu vou matar a minha avó. Eu falei assim, não, você não vai matar, você ama, você vai perdoá-las hoje. Então, eu quero que vocês entendam, olha a gravidade que está acontecendo com uma criança de 12 anos por algo que ele viu no passado. O que aconteceu com essa criança? Ele viu o avô morrer, ele infartou e morreu na sua frente. Só que esse avô tinha acabado de chegar da cadeia. Ele passou alguns anos preso. E ele foi preso porque a mãe e a avó condenaram ele por algo que ele tinha feito. E quando ele vê o avô morrendo, ele, na cabeça dele, ele colocou que a culpa da morte do avô foi a avó e a mãe que o denunciaram e mantiveram ele na cadeia. E aquilo trouxe uma revolta. E eu consegui destravar através de algo que ele tinha vivenciado no passado, para que ele pudesse ter um futuro sem revolta. E naquela mesma tarde, nós liberamos, e eu fiz com que ele falasse, eu amo a minha mãe, eu amo a minha avó, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo a minha avó. E a gente tem contato com a professora até hoje, e nunca mais aqueles 2 jovens tiveram problema. Por que 2 jovens? Porque ele era namoradinho da menina, e ela entrava da mesma forma e manifestava também. Então eu quero te iniciar esse podcast dizendo a importância da gente meditar em algumas coisas que vivenciamos na infância, no passado, que podem estar nos impedindo de viver o novo. Então, primeira coisa que eu quero iniciar, será que não tem algum trauma da infância? Será que não tem algum trauma do teu passado que está te impedindo? Eu um dia atendi uma jovem bem-sucedida, só que ela, toda vez que recebe uma promoção, toda vez que ela recebe um desafio novo, ela não consegue superar. Ela chegou no limite dela,
Só que toda vez que ela tem um desafio novo, ela não conseguia superar. Tem uma nova proposta, a gente pode abrir a empresa em tal lugar, ela não conseguia ir. Por quê? Porque vinha uma voz que ela escutava do seu pai, dizendo que tudo que ela faz dá errado. Tudo que você pega na sua mão não dá certo. Eu não posso te deixar sozinha 1 minuto. Você não tem cabeça, você não tem cérebro, você não pensa, menino. Então, toda vez que ela recebia um desafio, aquela voz vinha na mente dela dizendo: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não sabe fazer nada, você não tem capacidade de superar um desafio. Até que a gente trabalhou isso e ela rompeu. Então, talvez você está me ouvindo esse podcast, talvez você esteja aqui no YouTube e consegue discernir e entender que algumas coisas do seu passado têm que ser ressignificadas. Então, eu quero falar sobre os traumas, para você prestar atenção, sobre decepções. Tem gente que não quer ter um relacionamento novo, tem gente que não quer conhecer ninguém novo, porque teve uma decepção no passado, porque foi traído, porque foi traída, porque foi injustiçado. Você precisa entender que pessoas vão te ferir, mas pessoas vão te amar também. Pessoas vão falar mal de você, mas pessoas vão falar bem de você. Então, não tem como você ficar bloqueada para viver o novo, porque algo do seu passado te decepcionou, porque alguém no seu passado te decepcionou. Então, eu vejo muitas pessoas travando o futuro, porque estão conectadas com o passado. Outra coisa importantíssima é a falta de perdão. Olha, quanta gente está vivendo agoniado, quanta gente está vivendo depressivo, porque não quer perdoar. Porque não quer perdoar. E presta atenção, você aí que talvez que está me ouvindo, está me vendo aqui, e sabe que você precisa perdoar, uma das coisas que mais te incomoda é que aquela pessoa que errou contigo aparentemente está melhor que você. Aparentemente não está nem se importando com o que ela fez contigo. Isso te dá uma agonia muito maior, uma raiva muito maior. Então, eu quero te dizer que o perdão não é um sentimento. Ninguém acorda assim, nossa, acordei hoje com uma vontade de perdoar. Estou afinzão de perdoar hoje. Estou com um desejo no meu coração de perdoar. Não, é difícil. Só que o perdão é uma decisão. Para você viver o novo, para você viver esse novo, para você viver uma nova temporada, para você ter novos relacionamentos, para você ter novos desafios e vencer, para você sair dessa vida medíocre, você vai ter que perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente se desfaz do passado, a gente dá um tchau para o passado para viver o novo. Agora, quando você não perdoa, não, é imperdoável o que ele fez comigo, não vou perdoar o que ela fez comigo. Ei, não é porque ela merece, é porque você merece ser feliz, é porque você merece viver o futuro que Deus tem para você, é porque você merece caminhar para frente. Então, se talvez você está me ouvindo aqui, você está conectado aqui e existe algo do seu passado, existe alguém que precisa ser perdoado, perdoa. Quero te incentivar a se acabar de me assistir aqui, pegar o telefone, ligar para essa pessoa, marcar um encontro. Eu tive uma experiência esses dias, uma pessoa que estava aqui me ouvindo, e a gente entrou nesse tema do perdão, e no final do encontro ele me chamou. Você não tem noção, eu não estava aguentando aqui no meu coração, cara. Tem uma pessoa que eu levei ele para uma obra e falei com ele, vai tocando essa obra aqui, é uma obra muito grande para ganhar muito dinheiro, e eu coloquei ele lá para me ajudar. Eu falei assim, eu tenho uma viagem marcada, eu vou para fora do Brasil, e vai tocando, quando eu voltar, eu volto aqui comandar a obra. Ele falou assim, Mário, eu fui lá, quando eu fui viajar, quando eu voltei, ele falou assim, essa obra não é mais sua não, eu já me acertei com o dono aqui, agora é tudo comigo. Não entra mais nesse canteiro de obra, não. E eu fiquei com uma raiva daquela pessoa. Eu fiquei com uma raiva e eu pensei que tinha esquecido essa raiva. Até que você falando aqui, eu entendi que a minha vida está travada, porque eu preciso perdoar ele. Por mais que ele não mereça, por mais que ele foi injusto, por mais que ele foi ingrato, eu preciso viver o novo. Eu preciso ser feliz. E naquela mesma noite ele saiu, ligou para a pessoa e falou assim, amanhã você está em casa? Antes de sair eu quero ir para aí. Ele falou assim, ele me contando, e eu vi ela na porta, eu tentei entrar no carro de novo, tentei voltar, eu tentei desistir, e veio uma força, não vou. Cara, foi tão bom,
foi tão bom quando eu dei um abraço nele e falei assim, ó, por mais que você tenha errado, por mais que a gente não tenha dado certo, eu quero liberar perdão, quero te pedir perdão também. E parece que eu tirei um peso de 1000 quilos da minha vida. E é justamente isso. Quando a gente decide perdoar, a gente está livre para o novo. Nada mais do passado nos prende mais. Então, quem sabe eu não estou aqui falando contigo para que você possa se desprender do passado e perdoar. Perdoar o imperdoável, mas ele não merece, ele tocou em mim, ele fez mal para mim, ele foi injusto. Não é se ele merece, é você merece ser feliz. Então, para ser feliz, você precisa perdoar. Outra coisa importante é as crenças limitantes. Está muito relacionado também aos traumas, mas as crenças limitantes são coisas que precisam ser deixadas para trás. Quer ver uma crença? Às vezes quem mora em comunidade, às vezes você mora num local que todo mundo ali vive um padrão baixo, talvez todo mundo ali tenha uma vida com dificuldade, você não pode... Se você tiver essa crença que você também vai viver isso, que você não nasceu para se formar na faculdade, que você não nasceu para ter um emprego melhor, que você não nasceu para ser um empresário, talvez você tenha uma crença que te limite a viver um futuro. Talvez você tenha uma crença que te impeça de você conseguir algo maior, conseguir aquilo que Deus tem para você. Muitas coisas nos são faladas que nos trazem crenças. Isso não é para você. Quantos jovens, quantas crianças, às vezes olham um carro bonito, às vezes olham uma roupa legal, olha uma viagem de alguém e às vezes o pai, alguém, não, isso não é para você, não deseja isso, isso não é para você. Ou seja, você está fadado à pobreza, você está fadado a ser pobre, a ser miserável? Não. Seu futuro pertence a Deus. O seu Deus, o seu Pai é um Deus todo-poderoso. Agora, se você tiver uma crença que te limite, você vai viver uma vida limitada. Então, observa se não tem uma crença te limitando. Então, nós já falamos sobre traumas, já falamos sobre perdão, já falamos sobre as crenças limitantes. Agora, algo que precisa ser deixado para trás, urgente, o medo. Quanta gente não está vivendo o novo, quanta gente não está caminhando para o propósito por causa do medo. O medo tem um fator principal, qual é? Paralisar. O medo, ele te paralisa. Quantas pessoas sofreram golpe, quantas pessoas caíram na lábia de golpista, de um 171, de coisa, porque foram movidas pelo medo. E quando viu, nem sei como essa pessoa entrou em casa, nem sei como eu saquei o dinheiro, por quê? Porque ficaram paralisadas na situação. Quantas pessoas passaram por uma situação de risco, por um tiroteio, por alguma, e não conseguiram sair nem do carro, paralisadas. O medo paralisa. Então, se você está vivendo num ambiente de medo, você está paralisado para caminhar para o teu futuro. Você está paralisado para viver o que Deus tem para você. Então, eu quero assim te incentivar. Aliás, o nosso podcast Vamos para Cima. É te incentivar a vencer qualquer coisa que esteja te impedindo de viver aquilo que Deus tem para você. Eu creio muito nisso e está baseado na palavra da Bíblia, que Deus escreveu a nossa história. Deus tem um futuro glorioso para nós. Deus tem um futuro de paz e de esperança. O que a gente tem que fazer? É caminhar para esse futuro. É tomar decisões coerentes todos os dias em direção ao nosso futuro, em direção ao que Deus tem para nós. Eu quero usar uma história bíblica, né, que fala muito sobre isso, para você entender que Deus não está preocupado com o teu passado. Às vezes, você já deve ter escutado assim, eu só vou para a igreja quando eu parar de fumar. Eu só vou para a igreja quando eu parar de fazer isso. Eu só vou para a igreja... Não. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre Zaqueu. Só para você ter noção, Zaqueu era cobrador de impostos. Um cobrador de impostos naquela época era muito mal visto. Era considerado como alguém injusto, como alguém que tirava dinheiro do povo, como alguém que saqueava o povo, como uma pessoa muito mal vista. Você imagina um cara mal visto para a população, era um cobrador de impostos. E Zaqueu era essa pessoa. Só que a história vai dizer que Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passando por ali, e por ele ser de baixa estatura, e por ter uma multidão ali seguindo Jesus,
ele decide subir numa árvore para ver Jesus, para saber quem era Jesus, que tanto se era falado. E a palavra vai dizer que Jesus vê Zaqueu em cima da árvore e diz assim: Ei, Zaqueu, desce depressa daí que hoje eu vou jantar na sua casa. Cara, você imagina isso. Imagina a galera que estava do lado de Jesus. Imagina aqueles caras que sabiam tudo da lei, mas não viviam ela. A galera começou a falar assim: cara, esse cara não é profeta. Esse Jesus aí não tem nada de Deus. Porque se ele fosse profeta mesmo, se ele fosse Jesus mesmo, se ele fosse um cara sinistro mesmo, ele ia saber que esse cara que ele vai na casa dele é um picareta, é um cobrador de impostos, é um cara que faz mal à sociedade, é um cara mal visto. Como é que Jesus vai entrar na casa dele? Como é que Jesus vai na casa desse cara? Não, está errado. Por quê? Porque as pessoas nos julgam pelo que vem. Só Deus conhece o nosso coração. E a palavra vai dizer que Jesus entra na casa de Zaqueu, não fala nada. Isso aqui é muito top, presta atenção. Jesus não fala assim: Zaqueu, eu só vou entrar na tua casa se você devolver para o pobre. Zaqueu, eu só vou entrar na tua casa se você fizer isso. Não, não. Jesus entra na casa de Zaqueu sem falar nada. Só que a presença de Jesus na casa de Zaqueu constrange um passado de injustiça. Aqui está toda a diferença de uma vida cristã. A presença de Jesus constrange um passado de injustiça. Jesus não fala nada. Zaqueu levanta a mãozinha e fala assim: eu quero falar. E diz assim: Jesus, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E eu quero doar a metade de todos os meus bens para os pobres. Ou seja, arrependimento. Então, eu quero encerrar esse podcast com uma chave para você viver um futuro glorioso. Arrependimento. Jesus, ele não está te acusando pelo que você fez, mas a presença dele te torna uma nova vida ao ponto de você não querer mais praticar aquilo que você praticava antes. Então não é alguém que vai te acusar, não sou eu que vou te falar, deixa de fazer isso, para de fazer isso, não. A presença de Jesus, talvez você está me escutando aqui agora e você está sentindo algo poderoso, você está sentindo a presença de Jesus. E essa presença de Jesus que nos constrange a deixar uma vida de pecado, a abandonar uma prática de injustiça para caminhar para um novo de Deus. E exatamente isso que é o Evangelho de Cristo. É um Evangelho de boas novas, é uma conversão, você se converte, você muda a direção. Então, eu quero te incentivar a, primeiro, a analisar tudo isso que foi falado. Se existe uma crença limitante, se existe falta de perdão que precisa ser liberado, se existe um trauma da infância, se existe um medo te bloqueando. E agora, nesse ponto, se é necessário arrependimento. O arrependimento é o que te torna, é o que te libera para caminhar para uma nova vida. E eu quero te incentivar nesse podcast, vamos para cima, a viver uma vida nova. Eu estou aqui com a nossa equipe, empenhado a gravar semanalmente, a estar aqui em breve todos os dias, e nós vamos juntos, esse é um compromisso que nós temos, nós vamos caminhar juntos, avançando dia após dia, e vamos para cima. Então eu quero te incentivar a você buscar o arrependimento. Aonde você está agora ouvindo? Fala com Deus. Deus, eu me arrependo da minha vida. Eu me arrependo do que eu fiz. Sabe por quê? Porque o único que pode te acusar do teu passado é o inimigo, é o diabo. Deus, ele tem uma foto sua, ele tem um porta-retrato do seu futuro. Ele sabe como vai ser o seu futuro. Por isso, eu estou aqui para te incentivar a deixar o que ficou para trás e viver uma nova temporada, viver uma nova vida. Por isso, faça aí, nesse momento, onde você está, um momento de oração talvez. Mas eu não sei orar. Fala com Deus, conversa com Ele. Eu quero me arrepender disso, e quero viver um novo. Eu quero praticar coisas novas, eu quero ter ações diferentes do meu passado. E eu tenho certeza que Deus mesmo está te vendo, está abrindo uma nova temporada sobre a tua vida. O passado, ele podia estar até na sua mente, mas o futuro está nas suas mãos.
decida viver um novo e vamos para cima. Valeu, galera. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar. Se isso te edificou, te ajudou, compartilha com alguém. Se inscreva no canal e vamos para cima. O meu compromisso contigo é avançar dia após dia, mensagem a mensagem, e te incentivar e te ajudar a você viver o seu propósito. Valeu, tamo junto.